O Agenda Econômica está de volta, conversando com a economista comportamental Flávia Ávila. Flávia, eu deixei no bloco passado a pergunta se o brasileiro médio, se o consumidor brasileiro médio, ele gasta mais com pequenas coisas ou com grandes coisas, ou seja, se é naquela comprinha do mercado, se é no lanchinho das crianças, se é na promoção. Dá para saber, vocês têm algum estudo mostrando onde que o brasileiro médio gasta mais? Porque a conta pequenininha, quando você junta no fim do mês, ela cresce, né? Realmente, assim, a gente tende a não contar aquele jantar que você fez, aquela lavagem de carro, e isso tende a ser grande parte do nosso orçamento, né? Então, a dificuldade que a gente tem de anotar, de fazer um planejamento financeiro, e não só a esposa, né, o marido, todas as pessoas da casa, quando a gente coloca no papel os gastos, realmente eles são normalmente estrondosos, né? Então, a gente tem pessoas que são especificamente planejadores financeiros, né, que tendem a trabalhar de perto aí nessa área e que falam, costumam comentar como que isso é impressionante o valor o impacto que esses pequenos gastos têm no orçamento geral da família. E uma coisa que eu acredito muito é que como você pode melhorar essa parte, né? Sempre você tem que pesar uma questão chata, difícil, que você está anotando, você está controlando pequenos gastos com uma coisa positiva. Então, você vincular isso, por exemplo, com um sonho. Então, uma pessoa um dos filhos pode querer ir à Disney, né? O outro filho pode querer ir a um grande show de rock que vai ter em algum momento. Você está vinculando uma questão, ou seja, uma privação que ele vai ter, um controle que ele vai ter que ter maior, a uma coisa gostosa que ele vai ter que fazer aquele ano. Corta o cinema aqui, as idas ao cinema, e esse dinheiro economizado você vai gastar em outras coisas. Isso. Mas tem um momento que a gente tem de cortar para cortar mesmo, né? Tem que cortar mesmo, mas uma coisa pequena que depois de um ano que seja recompensado para criar um novo hábito, isso pode valer muito a pena. Então, assim, ver o planejamento, ver o fazer juntos da família, como não só algo negativo, mas como algo também positivo, pode ajudar muito. Então, toda mudança de hábito, ela requer um esforço, né? E, assim, esse esforço sendo feito em conjunto pode ser mais fácil. Você está falando em hábito e você falou também no bloco anterior que o brasileiro já está habituado com a taxa de juros embutidos, né? A gente tem a taxa de juros mais alta do mundo, no mercado, mas a gente teve uma aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado em novembro de um projeto de lei que põe um limite, a gente está na hora dos tetos, né? Que põe um teto nos juros de cartão de crédito especificamente. Que, de acordo com a proposta que foi aprovada e que vai ser votada em plenário, os cartões de crédito não podem cobrar uma taxa de juros maior do que o dobro da taxa que os bancos pagam quando pegam empréstimos em outros bancos, né? A taxa de juros do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. E essa taxa de juros do CDI hoje ela é quase igual à taxa Selic. Seria um sonho para a gente ter uma taxa de juros máxima de dobro da taxa Selic. Né? Assim, quem está na taxa de 300% cair para uma taxa de menos de 30% já seria um bom ganho, não? Com certeza. Para os consumidores aí, né, que realmente gastam bastante no cartão de crédito, que tem dívidas já bastante altas, né, com cartão de crédito, seria realmente algo muito importante, assim, pode ajudar bastante. A gente tem que tomar cuidado nessa questão de hábito, né, que isso não faça que as pessoas, na verdade, comecem a gastar mais a prazo e percam mais o controle ainda, ou seja, se você tem uma coisa no presente, você tem uma facilidade de comprar a prazo, você perca ainda mais esse controle e realmente entender melhor como é que vai ficar essa regulamentação, né? Então, eu acredito que tem que ver bastante esse detalhe, se isso vai ser viável para os bancos e como que vai ser, se isso vai reduzir o número de parcelas. Acredito que qualquer mudança muito significativa, principalmente nesse montante de dinheiro, ela tem que ser vista com muito cuidado, né? E a gente torcer aí que beneficie o máximo possível o consumidor, e principalmente esse consumidor que está endividado, está passando por uma crise, né? Está se readaptando aí a uma nova realidade. Flávia, essa área de economia comportamental é uma coisa recentemente nova nas universidades. Antigamente se falava em economia doméstica, né? Quando eu era estudante, tinha uma disciplina nas escolas chamada economia doméstica, mas era optativa, só fazia quem queria. E vocês lançaram aí um guia de economia comportamental, não é isso? Vamos mostrar aqui para o nosso telespectador.
Economia comportamental e experimental, um guia de economia comportamental e experimental, da organização, da ONG, né, economiacomportamental.org, e é organizado por você e pela professora Ana Maria Bianchi também, não é isso? Isso, exatamente. O que é que vocês estão mostrando para o consumidor brasileiro, para o cidadão brasileiro, que não é só consumidor, mas para o cidadão brasileiro, o que é que vocês estão mostrando nesse guia? Então, a economia comportamental, na verdade, ela vai muito além da parte financeira. Ela estuda o processo de decisão humana. Então, na verdade, ela estuda tanto um caminho que você vai tomar, ela tem grandes estudos na área de previdência privada e ela tem grandes estudos na área política. Então, assim, ela é uma área bastante ampla. Então, nesse guia, a gente reuniu os maiores pensadores do mundo nessa área para mostrar como esses estudos estão bastante robustos lá fora e agora, aqui no Brasil, já estão sendo desenvolvidos alguns estudos. Mas ele é um estudo acadêmico ou ele tem, digamos assim, ele tem informações importantes para o cidadão mediano? Porque ele pode ser baixado também, né, gratuitamente no site, né, economiacomportamental.org. Com certeza. Não, ele tem uma parte acadêmica, mas bastante prática. Tem capítulos sobre autocontrole, extremamente prático, extremamente aplicado a políticas públicas também. Ela é uma área muito aplicada. Então, ela é uma área muito aplicada para a área de negócios, para a área de políticas públicas, para o terceiro setor. Então, por isso ela tem ganhado muito espaço. Então, ela tem ganhado muito espaço por ela ser baseada em evidências empíricas. Então, você mostra com números, ou seja, com experimentos, que a gente fala, por isso que ela é experimental, o impacto de diferentes intervenções. E aí você mostra realmente por que algumas intervenções comportamentais, que a gente fala, elas podem ser muito mais efetivas do que intervenções financeiras, baseadas com incentivos, multas, regulação. E por isso, normalmente essas intervenções, elas são muito menos custosas para o Estado e para as empresas. E por isso ela tem ganhado essa dimensão aí ao redor do mundo. Existem projetos também no Congresso que falam da introdução de uma disciplina nas escolas de ensino fundamental e ensino médio de economia financeira para crianças e adolescentes. Isso pode funcionar? Com certeza. Na verdade, muitos dos princípios da economia comportamental e alguns professores envolvidos nesse projeto especificamente conhecem, são aí pessoas percussoras também nessa área. E é muito importante. Então, assim, é fundamental essa educação financeira desde muito novos das nossas crianças aí. Se você tivesse que ensinar para uma criança de 10 anos 3 coisas fundamentais para ela conseguir controlar as contas dela pelo resto da vida, pelo menos a partir do momento que ela estiver gerindo o seu próprio dinheiro, o que você ensinaria? Um ponto da economia comportamental que a gente estuda é que a gente tem uma contabilidade mental. O que é? A gente separa o nosso pensamento em várias caixinhas. Então, uma caixinha nossa é para gastos com... a gente fala em relação às crianças que você falou, né? Uma é para sorvete, uma é para poupar, uma é para diferentes gastos. Então, que a gente tenha noção dessas diferentes caixinhas que a gente tem na nossa mente, que a gente separe. Essa caixinha aqui é para educação, essa caixinha aqui é para a gente brincar com amigos, e que a gente separe essas caixas de uma forma estratégica na nossa mente. O ser humano, os adultos, a gente faz a mesma coisa. A gente separa um dinheiro para educação, para lazer, para carro, e a gente faz trocas nessas caixinhas. Quer dizer que, quando você toma uma decisão se você vai fazer um jantar ou um cinema, você faz essas decisões não em relação ao seu salário inteiro. Você sempre faz em relação a determinados valores dentro daquele segmento. Então, para a criança, isso é importante. Para a criança é importante o tangibilizar, ou seja, é finito, né, a escassez. Então, você tem tanto e a escassez daquilo, tangibilizar, e os pais mesmos tangibilizarem aquela escassez é outro fator importante. Então, a contabilidade mental, né, a parte da escassez, ou seja, temos recursos finitos ali para estar trabalhando. E uma outra questão que eu acho que engloba um pouco tudo isso, mas que é a questão das limitações. Então, se você consegue entender que você é irracional
a gente usa irracional, mas a gente tem uma racionalidade limitada, que a gente tem limitações. Mesmo a gente sendo inteligente, tendo conhecimento, tendo toda a tecnologia possível, que a gente tem capacidade de amarrar nossas mãos quando a tentação vier, seja criança, seja mais velho, e a gente tem a ideia que a gente não é um super-homem. A gente tem um pesquisador na área, que é o Dan Ariely, que a gente fala assim, se a gente tivesse noção que a gente é mais falível, nem tão inteligente, que a gente é mais igual a um Homer Simpson do que um Superman, a gente faria decisões muito melhores no nosso dia a dia. Né? Então, às vezes, a gente acha que é muito inteligente, e a gente acha que é um Superman, e a gente acaba prevendo que a gente vai fazer decisões super inteligentes e faz muito ao contrário. Então, quando criança, se desde criança a gente consegue fazer estratégias, considerando como a gente realmente é como ser humano, a gente tende a tomar decisões melhores aí ao longo da nossa vida. Elas vão render frutos melhores lá? Com certeza. Ensinar a criança a poupar, olha, esse dinheiro aqui é dinheiro para poupança, é uma boa estratégia? Foi esse ponto que eu falei. Quando eu falei em contabilidade mental, era um pouco essa ideia. Então, esse dinheiro aqui é para gastar, esse dinheiro aqui é para poupar. E esse dinheiro para poupar é para quê? Ou seja, qual que é seu sonho? Qual que é para que você está planejando a sua vida? Né? Então, assim, você vê para onde você quer chegar, as suas metas, anotar as suas metas e as suas despesas. Então, se você conseguir tangibilizar mais as coisas num papel, fazer esse planejamento, pensar mais no futuro, é fundamental para as crianças. E o brasileiro em si, a gente tem uma visão de longo prazo muito pequena. Muito curta, né? Muito o longo prazo curta. brasileiro O longo prazo é amanhã. Né? Então, assim, a gente vê a questão de previdência privada. A gente tem uma pesquisa recente que 50% das pessoas no Brasil nunca pensaram em poupança e na velhice e na previdência privada. Mais de 50%. Né? E no nosso meio, quantas pessoas nunca pensaram? Né? Então, é uma questão muito cultural nossa que a gente tem que combater e é algo para combater desde criança. Mas como é que você combate essa cultura com as promoções de vendas a 10 vezes, 12 vezes para comprar um vestido? Você pode dividir a compra do supermercado. Como é que você vai dividir a compra do supermercado em 3 vezes se no mês que vem você vai ter de comprar de novo? Ou na semana que vem você vai ter de comprar de novo? Como é que a gente consegue se estruturar no meio de tanta tentação? É um processo grande de conscientização e é um processo, eu acredito, muito de sociedade como um todo, né? Um outro fator muito importante é a ideia de prova social. Então, assim, se para todo mundo isso é normal, a gente tende a achar que isso é algo correto, mais certo, e a gente entra na onda, né? Então, como sociedade, eu acredito que a gente ainda tem a gente tem como se ajudar a mudar essa mentalidade para cada vez mais a gente estar tomando decisões mais conscientes. Para a gente encerrar, para um adulto responsável por uma família, se pai, se mãe, se filho mais velho, que conselho você daria se ele está no vermelho hoje? É realmente colocar... Parece assim, beabá, né? Mas colocar no papel é difícil, dá medo. Quem já passou por isso sabe, dá medo de colocar no papel e ver a situação como ela é na realidade. Então, colocar no papel, encarar o que efetivamente está acontecendo, tentar comprar dívidas mais baratas, ou seja, com juros menores. A gente tem juros, a gente viu aí cartão de crédito absurdos. Resolver a vida, o ano está... 2007 está aí, né? Então, realmente... 2017, né? Está aí. Então, assim, começar bem o ano, com o pé direito, com as contas em dia e o que tiver realmente de dívida, ter ela com o menor juros possível, né? E tentar se planejar o máximo possível para poupar, para que cada vez mais, ou seja, o ano que vem seja melhor ainda, né? Acho que é a mensagem e é o que é importante a gente ter em mente. Então é planejamento? É planejamento, sem dúvida nenhuma. Flávia, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigada a vocês. Vamos esperar que a gente consiga sair do buraco como país também, né? Com certeza, todos nós. Obrigada. Nada. Bem, agradeço a você também, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Se quiser enviar comentários e sugestões, fale com a gente pelo telefone 0800 61 2211. Para rever este e outros programas da emissora, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada mais uma vez e até a próxima Agenda Econômica.